Fala, turminha, muito boa noite. Boa noite, bora pro nosso estudo de mercado. A gente vai estar falando aí do dia e já deixando pronto o nosso gráfico para amanhã, né? E se você não participa do nosso treinamento, corre, aproveita, porque lá, além do estudo de mercado, a gente acompanha o pregão ao vivo assim, né? Tirando dúvidas, mostrando as possíveis movimentações, tudo ali no nosso grupo do Telegram. Quer aproveitar? O link está aqui na descrição. E também a gente tem esse QR Code aqui, que é só você clicar que vai direto para a página do treinamento e você vai poder tirar todas as dúvidas, beleza? E já se inscreve aí no canal, deixa aquele like, vai lá, faz parte da nossa comunidade ali no nosso grupo no Instagram, né? Nosso canal, lá onde eu mostro as operações, o que eu fiz durante o dia. A gente troca umas ideias ali, interage, os calendários econômicos, link de estudo de mercado, tudo a gente tem de divulgação, a gente usa o Instagram. Então, se você não tá ali no Insta ainda, corre lá, beleza? Vamos falar aqui do gráfico. Eu já deixei previamente todos os gráficos com as marcações, tá, turma? Para agilizar o processo. Hoje vocês viram lá, para mim não foi um dia muito bom no índice. Eu dei duas bobeadas, né? Bobeadas mesmo, né? A primeira, que foi essa daqui, não que foi bobeada, mas eu tava esperando ele descer um pouco mais. Ele só tocou aqui na região do order block. Eu esperei que ele viesse um pouquinho mais e foi a famosa ficar no ponto de ônibus, né? E aí depois a segunda chance foi aqui, quando ele veio, fez esse sweep, maior volume do dia entrou, e eu acabei rateando. Aí eu entrei aqui, ó, no meio do caminho, com o stop logo atrás do candle, e esticou aqui, eu acabei saindo. Foi onde eu peguei ali os 380 pontos na conta da novela da Flood que voltou. Na conta da T3 foi a operação que eu fiz aqui. Eu arrisquei um scalp. E aí, para vocês verem como as coisas são, né? Eu arrisquei, falei assim, vou fazer uma operação rápida de 200 pontos, porque eu tava achando que ele ia fazer essa retração aqui e subir, né? Falei assim, vou buscar um scalpzinho aqui para depois eu ver o que faço ali embaixo. Ele me tirou e foi embora lá no alvo, tinha pago ali mais de 600 pontos se eu tivesse feito a operação sem alvo curto, né? Então, mas de qualquer forma o dia não foi tão ruim, então saímos aí com dinheirinho, isso é o que importa, né? Em todas as contas, desculpa, seja aqui, seja lá no Nasdaq, o importante é ter saído com grana e sem ter tomado stop. O que a gente tem aqui para amanhã, tá, galera? Nós temos aqui algumas regiões importantes, né? Vocês já perceberam que agora... Achei legal que o pessoal lá no grupo estava fazendo um desenho de Wyckoff muito bom. O Leonardo está estudando. O Wyckoff fez o desenho muito perfeito, né? Com as movimentações, né? E a gente percebe assim, ó, que foi exatamente as estruturas que ele faz. Ó, bem, faz o reteste, volta, faz o spring, faz o movimento no meio, faz o secondary test, volta. Ó, movimentação bem característica de Wyckoff. A gente agora pode ter um movimento aquele do jump across the creek para depois buscar movimentos acima. Então existe essa possibilidade. A gente está trabalhando com o índice com movimento de alta, tanto é que ele veio fazer a busca dessa liquidez e fechou em cima, ou seja, fechou aqui no alvo do order block. A atenção que tem que ter para amanhã são nesses pontos aqui atrás, tá? Ó, a gente tem essa zona maior aqui embaixo, que é onde teve o Bull 180 aqui, né? Então a gente tem uma zona muito forte aqui de order block. Depois disso, a gente tem esse teste do topo duplo. E no meio do caminho, ele ainda deixou um rally base rally debaixo de uma zona de liquidez. Então, a gente tem muito claro aqui, ó, quais são os pontos que o preço pode
trabalhar, tá? Então, é essa movimentação que vocês precisam estar atentos, ok? Então, estejam assim, com esses pontos na cabeça. Lá para cima, eu vou botar aqui no gráfico de 1 hora para vocês se situarem. Aqui, ó, nós temos nessa região, tá vendo? Essa região toda dos 60 minutos, ela tá filtrada, onde eu tenho um order block aqui, um drop base drop aqui num time frame menor, e aqui em cima, que você pode até deixar assim, ó, o pavio dos 60 minutos, como essas marcações aí do meio, ó, essas duas marcações vocês podem usar dessa forma, o pavio dos 60, tá? Que também é uma forma bem interessante de você usar essa marcação. E aqui no meio, ó, só para vocês entenderem, nós temos isso aqui, ó. Aqui não aparece no 15, mas nos 5 minutos a gente consegue identificar que essa zona aqui, ó, tá vendo, ó, bem no meio dessa região aqui, ó, tá? Então aqui também é uma região que vocês têm que estar atentos aí nessas movimentações. É aqui na casa dos 129,200, 129,100 a 129,200. Tem essa região importante aqui que a gente também pode prestar atenção. Inclusive porque, ó, eu tenho essa zona aqui, ó. Deixa eu só mostrar para vocês que é onde está marcado, tá? Esse pavio, esse candle aqui, que eu estou usando ele como um todo, né? Porque isso aqui, ó. Ah, eu falei assim, Emerson, por que você não marcou esse pavio aqui? Porque isso daqui é o sweep. Vocês percebem que eu tenho aqui uma região, ó, onde o preço em momento algum ficou acima dela, que é essa máxima aqui, que está dentro desse range aqui, desse order block que eu marquei aqui. Ou seja, se o preço passar daqui, aqui não vai ser order block. Se o preço passar daqui, vai ser para ir para a próxima região lá em cima. Então, o ponto que o preço tem que segurar é esse ponto aqui, ó. É essa zona aqui nesse meião, tá? Então, por isso que a marcação, ela se dá aqui, ó. E o mais importante ainda é nessa zona aqui que tá, ó. Que você quiser filtrar esse order block, você pode deixar marcado essa região aqui, que é essa região do volume aqui, ó, tá vendo? Que aqui sim você tem aí a melhor região onde o preço obrigatoriamente ele tem que segurar caso ele vá seguir o movimento para baixo. Obrigatoriamente que eu digo, claro, se ele for seguir o movimento para baixo, beleza? Então estejam aí atentos a essas marcações. E depois lá na parte de baixo a gente tem a outra zona aqui, que é o reteste desse buy side liquidity, tá? Que também, se ele passar daqui, é o outro ponto que a gente tem para pensar num pullback de continuidade, beleza? Então o índice é isso aí que a gente tem. E aí, tá gostando do conteúdo? Já dá um comentário, comenta lá pra gente o que vocês estão achando, tá? Isso ajuda muito. Ai, me desculpa, tá uma friaca aqui, gente. Que olha, agora tá 9 graus. E madrugada tende a chegar perto do zero. Então vocês imaginam como eu tô encolhido aqui e na preguiça, né? Aqui, ó, já vamos começar pelo dólar, essa região que a gente tem esse order block aqui embaixo, tá? A gente tem um order block e tem um imbalance logo acima. Ou seja, a gente tem dois pontos interessantes. O imbalance já foi tocado aqui. Então a gente tem uma possível movimentação de que ele chegou aqui, tá vendo? No fechamento do dia ele chegou nessa região. Então amanhã ele pode ser que ele dê continuidade para baixo. Se ele perder essa região, aí sim a gente tem uma volta do preço para cima no dólar, tá? E como regiões importantes ali para cima, a gente tem os dois order blocks, aquelas duas regiões lá. E tem também, como ponto de atenção que eu vou deixar marcado em cinza, esse meio do caminho aqui, ó, tá? Isso aqui é um ponto bem interessante, inclusive. Esse outro candle aqui, que é a perda desse volume aqui, ó, tá vendo? Ó, é bem essa região de defesa dessa zona ali. Então, são os 3 pontos bem interessantes aí na parte vendedora do dólar. E isso
caracteriza-se como um alvo caso o preço venha a perder essa movimentação. Ou seja, se ele abrir, subir, voltar, você pode ter uma compra até esse ponto, até esse ponto. Então, aí você tem alvos lá para cima, caso o preço segure aqui, né? Porque se ele segurar e quebrar essa estrutura aqui, ó, conforme ele já quebrou essa aqui de baixo, aí vai simplesmente nos confirmar que isso aqui foi um sweep, né? E aí ele fazendo isso aqui, nós temos um boss, né? A gente teve o choque aqui, nessa região. Quebrando a estrutura novamente, a gente tem um boss e isso valida um possível pullback nessa movimentação de alta, tá? Então, fiquem atentos aí nessas movimentações no dólar, beleza? E o Nasdaqinho resolveu descer, né, galera? O Nasdaqinho hoje resolveu dar o ar da graça. De tarde ele andou bem melhor ali depois do meio-dia, né? Ele fez os movimentos mais claros, né? E isso fica muito claro nessa movimentação. A minha venda que eu fiz no Nasdaq foi aqui, ó. Eu fiz essa venda aqui no reteste e vim até aqui embaixo com ele, tá? Esse aqui foi meu trade hoje, aquele que eu postei lá que eu fiz $220 em cada conta lá na Tradovate. No Ninja acabei não fazendo hoje. Hoje eu operei as duas contas da Tradovate. Ontem eu tinha operado o Ninja, hoje eu operei as duas contas da Tradovate. Então eu acabei dando uma revezada aí, já que a conta do Ninja tá bem bom já para solicitar o próximo saque, né? Então eu tô começando a fazer gordura pro próximo. Então agora a gente tem que movimentar um pouquinho as contas da Tradovate. E aqui depois a gente tem isso aqui, ó. Quando ele perde essa estrutura, aqui vocês veem que a primeira movimentação foi um sweep, foi apenas pavio que desceu. Só que depois ele vem e quebra de novo, renova a mínima. Isso, aí sim ele nos valida a venda nesse order block dos 5 minutos aqui, ó. E foi onde deu uma venda muito boa, que infelizmente aconteceu ali perto da 1h da tarde, né? E esse horário é o horário que eu já não tô mais na frente do gráfico, estava indo levar o filho na escola. E infelizmente não deu para fazer essa segunda venda. Porque aí sim aqui eu teria feito no Ninja, né? Já que essa primeira que eu já tinha feito lá na Tradovate. O que a gente tem aqui agora no Nasdaq? Ó? A gente tem pontos importantes para baixo dessa correção, né? E agora o preço ele deixou para nós aqui algumas situações interessantes, né? Que a gente tem esse topo aqui, que é o ponto a ser retestado, né? A gente tem essa zona aqui, agora, né? A gente tem regiões de liquidez. Então, o que a gente tem que aguardar agora nessa movimentação do Nasdaq? Vamos ver como que ele vai se comportar na abertura do pregão asiático, se ele vai fazer um teste aqui, né? Se ele vai continuar fazendo essa subida, para depois ele fazer a movimentação de quebra para a gente tentar buscar uma nova retração. Quando a gente observa aqui, ó, vocês vão perceber que a gente tem muita zona de sell side liquidity aqui, né? E são regiões que não foram ainda testadas, né? Elas estão lá ainda, ou seja, todo mundo que está comprado no Nasdaq, o posicionamento das ordens dos stops estão todos aqui atrás. Então, galera, muita atenção e muito cuidado, porque eu lembro que eu falei hoje para a galera que o Nasdaq é questão da paciência, porque quando ele resolver virar para baixo, você tem que estar preparado para surfar essa onda dele, tá? Porque quando ele corrige, da mesma forma que ele subiu feito um monstro, quando ele corrige bonito também, tá? E tem, olha só, opa, estiquei o volume aqui. E tem muito chão para corrigir, porque olha o tamanho da pernada dele, que subiu praticamente sem fazer pullback, né? Teve esse pullbackzinho aqui, ó,
Depois foi só, olha lá, só escada, só morro acima, sem fazer pullback. Então nós temos todo esse range aqui, ó, para a gente tá buscando aí uma... E se ele perder essa mínima aqui, aí começa a brincadeira a ficar boa, porque aí os alvos são grandinhos, tá? Então, do mesmo jeito que ele sobe direto, ele volta direto. Então, é bom a gente ficar muito atento para essa força vendedora que entrou aí agora, ver se não é apenas mais um pullback, né? Para dar mais um spring lá em cima, mas temos aí já que estar atentos com essas movimentações aí do Nasdaq, tá? Então fiquem ligados aí nas cenas dos próximos capítulos, né? Que nem a gente sempre fala. Então, assim, muita atenção nessas movimentações, beleza? E o euro chegou lá no alvo, né? Aí ele começou a voltar agora, deu entradas, né? Aqui, ó, ele fez essa movimentação, perdeu a mínima, voltou, deu a venda aqui, depois voltou, deu outra operação, voltou, deu outra operação, voltou, deu outra operação. Ou seja, é aquilo que eu sempre venho falando. Quer operar o euro? Quando ele chega no order block, ele vai dar oportunidades de você surfar o movimento dele de tendência, seja uma, duas, três ou quatro vezes, porque ele é um ativo que funciona muito bem dessa forma, tá? Aqui, ó, nós tivemos a quebra da estrutura e depois que a gente tem a quebra da estrutura, ele começa a dar os trades, ó. Quebra a estrutura, volta, quebra a estrutura, aí agora ele trava aqui, né? Vamos ver se ele vai dar mais uma esticada aqui embaixo, porque agora ó, vocês percebam que tudo isso que está acontecendo é dentro do range do payroll ainda, tá? Então eu tenho essa liquidez aqui embaixo, tá? Tem essa liquidez aqui embaixo, então a gente pode esperar sim por um teste aqui nessas regiões para um possível novo pullback. Então, tudo isso tem que estar atento aí no euro, beleza? E depois a gente tem aqui em cima essas zonas de liquidez, que aqui vocês conseguem enxergar ó, o que é o refinamento do order block. Eu tenho aqui ó, o order block dos 60 minutos e dentro dele a região de order block deixada no gráfico de 5 minutos ou de 15 minutos, ou seja, aqui pode ser um reteste para ele dar o próximo movimento longo que ele vai fazer aí no futuro. Então, para isso, tem que estar bem atento naquela região lá em cima. Beleza? E para a gente finalizar, o ouro, né? O ouro segue nessa movimentação aqui, nessa zona. Fez o sweep, mas aquilo que eu falei ontem, ele não chegou aí lá embaixo e acabou dando a compra aqui, mas claro, seria uma compra muito arriscada, porque eu esperaria que ele fosse fazer um sweep até esse order block e ele não o fez. Agora, o que é importante analisar no ouro? Prestar atenção nessa região aqui, ó, porque se ele segurar aqui e quebrar uma estrutura, ele tende a vir testar o fundão de novo, tá? Mesmo porque ele está fazendo uma movimentação, ó, de baixa, tá? Ele perde estruturas, então ele pode sim vir testar aqui. Só estejam atentos nesse penúltimo topo, tá? É essa região aqui, ó, que vocês precisam estar atentos, desconsiderando aquele pavio, o que eu falei ali atrás no índice. Esse pavio é o sweep. Ele não pode passar do corpo do candle, porque se ele passar do corpo do candle e mitigar de novo esse pavio, a probabilidade é que ele vá lá para cima. Então, se o preço tem que ser, o ideal é que o preço segure abaixo dessa zona aqui, para aí sim a gente tá aproveitando e pegando uma oportunidade para baixo. Beleza, galera? Então era isso. Mais uma vez, valeu.
Tenham todos aí um bom descanso, um excelente pregão amanhã. Um grande abraço e até mais.